Você está ligado na melhor Alternativa Esportes. A partir de agora, a emoção está no ar. Com vocês, Luiz Borges. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte da Rádio Alternativa Esportes. E a partir de agora, você estará comigo, Luiz Borges, Almeno Campos, Nicolas Franco e também o convidado de hoje, Thiago Giulianelli, que vai trazer para você muita informação, comentários. Vamos debater aqui alguns temas do futebol europeu. Vamos falar sobre Pep Guardiola, que perdeu, infelizmente, sua mãe nessa semana. Também tem na Bélgica, a Federação Belga decidiu dar o título para o primeiro colocado da Liga, ou seja, após aí o término dessa pandemia do coronavírus, na Bélgica já tem campeão. Também vamos falar na Alemanha, onde os times já estão trabalhando com bola, já estão treinando. Também vamos falar do Alexandre Pato, que revelou que quer voltar para a Europa. Qual time que ele quer jogar, hein? Também vamos falar sobre a Juventus, tá um clima meio estranho lá. Vamos comentar o porquê. E vamos falar também sobre o Bayern de Munique, que tem novo treinador, já está com o mesmo treinador, mas agora de maneira oficial, assinada no contrato. E também vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar sobre os clubes que se reforçam cada vez mais no futebol europeu. Esse é o Bate-Papo Europeu começando agora. Fique conosco, rápido intervalo, rapidinho, e daqui a pouco a gente volta para comentar muito sobre o futebol europeu. Passaporte Sul-Americano, toda terça na Alternativa Esportes, uma nova dimensão em web rádio. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Livraria e editora Exatamente. Quer se preparar para concursos públicos por um preço justo? Editora Exatamente. Livros de preparação para vestibulares e provas militares. Segue lá, Exatamente no Insta. Bendita Resenha. Sob a apresentação de Douglas Rodrigues. O programa acontece numa parceria entre a Alternativa Esportes e Bendito Seja o Futebol, projeto que atua na inserção feminina na crônica esportiva. Esse entrosamento promete muitas vitórias nessa longa batalha que as mulheres têm dentro e fora das quatro linhas. Hora do Cartoleiro, toda sexta na Alternativa Esportes. Aqui você não pontua, você mita. Matemática para concursos. Estude de graça. Inscreva-se no canal Intermate Mário Lima no YouTube. A Giulianelli Consultoria e Assessoria Educacional tem uma equipe especializada para ajudar você nesses novos tempos da educação no Brasil. Oferecemos formação continuada para professores de todas as áreas, publicação de materiais didáticos, produção de vídeos educacionais e institucionais. Entre em contato com a gente. Telefone DDD 21 999734413 ou por e-mail jrjeducacional@gmail.com. Giulianelli Consultoria e Assessoria Educacional. Alternativa Esportes, uma nova dimensão em web rádio. Ele é emoção, é alegria, é a magia no rádio. Luiz Borges. Estamos de volta aqui no Bate-Papo Europeu, lembrando que você pode participar conosco, DDD 21 965326948, DDD 21 965326948. Você pode acessar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, só pesquisar Alternativa Esportes e logicamente lá no YouTube, Alternativa Esportes, sempre um jogo novo para você. Lembrando que nesse período de coronavírus, nessa pandemia, você está em casa, descansando com a sua família, período de quarentena, nós estamos retransmitindo
transmitindo algumas partidas que fizemos no passado. Nossa alternativa retrô. É isso mesmo, você pode acompanhar conosco jogos históricos, só acessar aqui na alternativaesportes.com.br ou acessar nossos aplicativos Alternativa Esportes para Android, ou também acessar o nosso aplicativo Radiosnet, colocar lá Alternativa Esporte que você pode ouvir a gente. Vamos dar início aqui no Bate-Papo Europeu e eu dou meu primeiro alô, meu primeiro bom dia, boa tarde, boa noite para ele, Almeno Campos. Seja muito bem-vindo, Almeno. Olá, Luiz, boa tarde a você, boa tarde também a todo mundo que está ligado aqui em mais uma edição do programa Bate-Papo Europeu, aqui na Alternativa Esportes, né? Boa noite também, né? Porque às vezes a rádio coloca algumas reprises de noite, né? Enfim, mas depois de um longo tempo sem um programa, a gente está de volta de um jeito diferente, até porque por conta dessa pandemia do coronavírus a gente não está podendo fazer os programas ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Alternativa Esportes, então vai ser de jeito diferente. O Luiz está na casa dele, eu estou na minha casa. Em alguns momentos vocês estarão escutando barulhos de carro, motos passando, como está passando uma aqui agora, ó. Não sei se deu para escutar a moto passando, né? Porque aqui na minha casa, infelizmente, não tem aquele recurso de isolamento acústico, né? Para não ficar vazando o som do lado de fora. Mas a gente vai fazendo desse jeito, né, Luiz? E é o seguinte, né? Futebol na Europa parado por conta do coronavírus. A Europa quase toda parou no futebol, né? O único campeonato que está acontecendo nesse momento é o campeonato de Belarus, né? Que foi uma república que fez parte da União Soviética até a década de 90. Então Belarus, ou antigamente era a Bielorrússia, né? É o único país que está tendo futebol nesse momento na Europa, inclusive com público, né? O que, assim, eu acho de uma tremenda irresponsabilidade, mas também o presidente lá de Belarus fala que para curar a Covid-19 basta ir numa sauna e beber vodka, né? Enfim, olha a mentalidade da pessoa, né? Mas de resto, né, os países todos parados por conta do coronavírus, mas as notícias estão ainda acontecendo, né? Principalmente de mercados de transferências, né? Sim, ainda tem notícias falando de contratações para a próxima temporada, mas a gente vai debater no restante do programa aqui na Alternativa Esporte, Luiz. Também participando conosco hoje, Nicolas Franco, recém-chegado na Alternativa Esportes. Fala aí, Nicolas. Fala, Luiz, fala, Almeno, fala toda a nossa audiência aí ligada na Rádio Alternativa Bate-Papo Europeu. É um período um pouco mais triste, né, porque a gente está sem o nosso entretenimento favorito, que é o futebol, mas o que não falta é assunto aí pra gente debater e comentar, opinar sobre a bola que não está rolando, mas que continua sendo assunto e pauta aqui no nosso programa. Vamos começar então o Bate-Papo Europeu falando sobre uma notícia triste, primeiramente, falecimento da mãe do Pep Guardiola, ela que contraiu o coronavírus aos 82 anos de idade, acabou falecendo na Espanha, e aí fica o nosso questionamento, primeiramente das condolências ao Pep Guardiola, porque é um momento muito triste, perder uma ente querida, mais uma mãe. E fica o nosso questionamento, será que após isso, visto muitos outros casos onde jogadores, treinadores, pessoas que trabalham com a parte esportiva, né, que você precisa ter um alto desempenho o tempo todo, será que uma perda tão importante assim pode refletir no futuro da sua carreira? É isso que a gente vai perguntar agora para os nossos comentaristas aqui no Bate-Papo Europeu. Será que perder a mãe pode causar um estrago muito grande no futuro da carreira do Pep Guardiola? Ele, que nessa temporada da Champions League acabou tendo vários tropeços, coisa que não era normal para o time do Manchester City, perdendo pontos bobos em casa, fora de casa. Será que o Pep Guardiola consegue dar a volta por cima com o City? Ou será que a má fase continua, agregando ainda mais agora a perda da sua mãe? Bem, infelizmente na última segunda-feira, né, a gente recebeu a notícia do falecimento da mãe do Pep Guardiola, a Dolors Sala Currió. Ela tinha 82 anos e acabou falecendo por conta do coronavírus. Ela vivia em Barcelona, na Espanha. A Espanha que vem sendo um dos países mais afetados por conta da Covid-19, junto com a Itália, junto com a França também. Esses três países, inclusive, impuseram um regime de quarentena obrigatória, tendo que sair de casa apenas para o necessário, ou seja, ir para um supermercado, ir para uma farmácia ou ir para um hospital. Enfim, a grande dúvida é se o Guardiola
Isso aí já falando no campo e bola, né? Se o Guardiola vai apresentar o mesmo rendimento depois do falecimento da mãe. É muito difícil a gente ter um diagnóstico preciso se o Guardiola vai manter o rendimento, né? E isso varia de pessoa a pessoa. Claro, né, que a morte de um ente querido, de uma pessoa especial, claro, afeta muito a mente da pessoa. Eu, por exemplo, perdi meu avô no ano passado, então foi um momento muito difícil, né, pra gente. E imagina você perder a mãe, o pai, né? É bem complicado. E aí não dá para ter um diagnóstico preciso, não só por isso, né? Cada pessoa reage de um jeito, mas também a gente não sabe se de fato terá futebol daqui para frente, né? A Inglaterra antes no caso, né, estava trabalhando com o cenário de retornar à Premier League em maio, no caso no começo de maio. Só que agora, na semana passada, a Premier League mudou e agora falou que não tem mais um prazo para retornar, que só vai retornar se tivermos um ok das autoridades de saúde, né? Então não sabemos se de fato a temporada na Inglaterra vai voltar, quando que a Liga dos Campeões vai voltar. Então também por esse lado não dá, na minha visão, não dá para ter uma noção de como o Guardiola vai reagir. E como eu falei, isso depende de pessoa para pessoa. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente viu o caso do Abel Braga, né, que em 2017 ele acabou perdendo o filho de uma forma muito trágica. E aí depois disso acabou sendo notório que não conseguia fazer um bom trabalho, né? E foi assim no Flamengo, foi assim no Cruzeiro. Tudo bem que o Cruzeiro também não estava apresentando um bom futebol, né? Não vinha de um cenário favorável, né, no ano passado, tanto é que acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro, mas o Abel não conseguiu render o trabalho esperado. E também o Abel não apresentou um bom trabalho no Vasco esse ano, tanto é que ele acabou sendo demitido após a derrota para o Fluminense no Campeonato Carioca. Enfim, esse é só um exemplo. O que também a gente tem que levar em conta é que a gente tem que levar o coronavírus muito a sério. Tá? A gente tem que levar todas as recomendações a sério. A Dolores, a mãe do Guardiola, tinha 82 anos. Pessoas acima de 60 anos, independente se tem uma boa saúde ou não, são um grupo de risco. Mas a gente está vendo também casos de pessoas saudáveis que estão perdendo a vida por conta do coronavírus. Então, aquelas recomendações sempre, né, que todo mundo sabe, se puder fique em casa. Tudo bem que a gente sabe que tem pessoas que não podem ficar em casa, que tem que trabalhar, que tem que ganhar dinheiro para sustentar a si mesmos, as suas famílias também, né? Mas se você puder ficar em casa, fique em casa, sai de casa apenas para o necessário, tipo para ir para um mercado, para uma farmácia, enfim. Porque a gente tem visto nos últimos dias aqui no Brasil, né, pessoas saindo da rua de forma desnecessária, né? Por exemplo, no último fim de semana eu vi imagens do calçadão das praias da Zona Sul lotados, de pessoas fazendo exercício, caminhando de forma desnecessária, entendeu? A gente tem visto no último dia um aumento significativo de pessoas indo à rua, uma movimentação maior de carros, por exemplo, né? Óbvio, tem muitos ali que trabalham, mas muita gente está saindo de forma desnecessária. Isso na Zona Sul, tá, do Rio de Janeiro, em que estão registrados as maiores quantidades, quer dizer, os maiores números de casos de coronavírus, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro. E na Zona Norte, na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, que são locais assim, locais de um caso mais pobres, né? As pessoas estão levando a vida de uma forma normal, com muitos comércios abertos, com uma aglomeração significativa de pessoas, né? Enfim, se a gente não levar isso a sério, a gente vai acabar tendo um cenário igual ou pior que na Itália e na Espanha, por exemplo. Se é para ter essa recomendação de ficar em casa, é para a gente poder retomar a vida o mais rápido possível, né? Mas infelizmente a gente está vendo muitas pessoas saindo da rua de forma desnecessária. Então
novamente, aquelas recomendações, se você puder, fique em casa, lave as mãos e só saia de casa apenas pro necessário, isso é importante. Lembrando que esse é o Bate-Papo Europeu, você participa conosco, DDD 21 96532 6948, rápido intervalo, rapidíssimo mesmo, e daqui a pouco nós estamos de volta aqui na Alternativa Esportes. Participe conosco, Instagram Alternativa Esportes, Twitter Alternativa Esportes, participe conosco, também no YouTube, vários jogos para você acompanhar com a gente. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Passaporte Sul-Americano, toda terça na Alternativa Esportes, uma nova dimensão em web rádio. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Livraria e editora Exatamente. Quer se preparar para concursos públicos por um preço justo? Editora Exatamente. Livros de preparação para vestibulares e provas militares. Segue lá, Exatamente no Insta. Bendita Resenha, sob a apresentação de Douglas Rodrigues. O programa acontece numa parceria entre a Alternativa Esportes e Bendito Seja o Futebol, projeto que atua na inserção feminina na crônica esportiva. Esse entrosamento promete muitas vitórias nessa longa batalha que as mulheres têm dentro e fora das quatro linhas. Hora do Cartoleiro, toda sexta na Alternativa Esportes. Aqui você não pontua, você mita. Matemática para concursos. Estude de graça. Inscreva-se no canal Intermate Mário Lima no YouTube. A Julianelli Consultoria e Assessoria Educacional tem uma equipe especializada para ajudar você nesses novos tempos da educação no Brasil. Oferecemos formação continuada para professores de todas as áreas, publicação de materiais didáticos, produção de vídeos educacionais e institucionais. Entre em contato com a gente, telefone DDD 21 999734413 ou por e-mail jrjeducacional@gmail.com. Julianelli, Consultoria e Assessoria Educacional. Alternativa Esportes, uma nova dimensão em web rádio. Ele é emoção, é alegria, é a magia no rádio. Luiz Borges. Voltamos aqui com o Bate-Papo Europeu e já vamos falar da Bélgica. Por que a Bélgica? Lá na Bélgica, os clubes que jogavam o campeonato belga, a Liga Nacional, já tem um campeão. Mesmo sem o campeonato já ter chegado ao fim, a Bélgica já anunciou o grande campeão, mesmo com o campeonato paralisado. É uma atitude correta? É uma atitude errada? Visto que a Bélgica foi um dos únicos países que fez isso? É isso que eu pergunto agora para os nossos comentaristas. Não acho que o que a Federação Belga fez foi o correto, foi o mais indicado. Inclusive a UEFA também não concorda. A UEFA já mandou um recado para os clubes, apesar de ter se aberto um precedente por conta dessa atitude da Liga Belga, que qualquer outra federação ou liga que dar o seu campeonato por encerrado, haverá punição dentro de competições europeias, haverá punição até em aplicação de multas, punições financeiras que os clubes e a federação do país podem sofrer. Por exemplo, se o campeonato inglês, a Premier League, se der por encerrado hoje, pode ser que clubes ingleses não frequentem as próximas edições de competições europeias, porque a UEFA não quer isso. A UEFA quer ver os campeonatos serem encerrados dentro de campo. Na Liga Belga ela tem uma particularidade, porque ela é dividida em duas etapas.
Ela tem 16 clubes que se enfrentam em turno e retorno em 30 rodadas. Estávamos na 29ª rodada e o Bruges tinha 15 pontos de vantagem nessa fase de classificação, que classifica 6 ou 8 clubes, agora não me lembro, para uma segunda fase, onde esses clubes levam para a segunda fase metade da pontuação que eles conquistaram nessa primeira fase. Então, dos 70 pontos, se eu não me engano, que o Bruges tinha, ele iria levar 35 pontos para a segunda fase. Não haveria essa segunda fase, então meio que eles mexeram no regulamento, declararam o Bruges campeão já nesse primeiro ranking, sem segunda fase. Então os próprios clubes adversários do Bruges concordaram com isso, então houve essa particularidade, mas o martelo ainda não foi batido, só vai ser batido quando a UEFA e as outras federações, quando se reunirem, as outras ligas, decidirem o que vão fazer. Eu particularmente acho que esse não é o caminho, acho que o caminho é concluir os campeonatos dentro deste ano, assim que for possível, e aí mexer nos calendários, nos regulamentos das próximas competições antes delas começarem. Acho que mexer em competição quando o campeonato está em andamento nunca é algo a se pensar. Bem, assim, o Nicolas tocou num ponto muito importante, que é a indecisão em relação aos regulamentos, né? Porque assim, é muito complicado você mudar esses regulamentos no meio de campeonato. Só que a gente está passando por uma situação inédita em nossas vidas, né? Que é a questão do coronavírus, né? E o futebol parou praticamente no mundo todo. O mundo parou, né? Como um todo, por conta da questão do coronavírus. E assim, eu não julgo a decisão da Federação Belga assim, de forma irresponsável. Eu não julgo dessa forma, né? Na minha visão, eles tomaram uma decisão segura, né? Porque a gente não tem a real noção de quando que o futebol poderá voltar ao normal. A gente não tem a noção real de quando que a vida vai voltar ao normal, entre aspas, né? Porque assim, eu não acredito que depois de tudo isso passar, que a vida vai voltar ao normal como era antes, sabe? Eu não vejo dessa forma, entendeu? Então assim, eu vejo essa decisão da Federação Belga segura, porque como falei, não temos a noção de quando que isso tudo vai passar. Até porque a UEFA, no caso o presidente da UEFA, né, o Alexander Seferin, ele meio que determinou uma data limite para as federações nacionais encerrarem os seus calendários, no caso 30 de junho, já que a Eurocopa, que aconteceria entre junho e julho, ela acabou sendo adiada para o ano que vem por conta da Covid-19. Então as federações nacionais teriam que encerrar os seus campeonatos nacionais até 30 de junho, e entre julho e agosto seriam encerradas, no caso, a Liga Europa e a Liga dos Campeões da Europa. Então eu não vejo essa decisão da Federação Belga assim inconsequente, não vejo dessa forma, e acho exagerado o presidente da UEFA, entre aspas, ameaçar a Bélgica de excluir as competições, excluir as equipes de competições internacionais. É um exagero, acho que é inclusive um erro do Alexander Seferin, e como eu falei, cada país vive uma realidade diferente em relação ao coronavírus. A Bélgica está numa gravidade da situação bem abaixo da Itália, da Espanha e da França. A Alemanha, né, que a gente vai falar já também, vive uma realidade bem abaixo da Itália e da Espanha. Enfim, cada país vive a sua realidade. Se a Federação Belga achou que não teria condição de segurança, então tudo bem. Para mim é uma decisão segura, para os jogadores não correrem riscos, para os árbitros não correrem riscos, imprensa, torcida, enfim, todo mundo que trabalha com futebol precisa ter uma segurança 100% para poder voltar às atividades. Entendeu? Eu vejo dessa forma, Luiz, Nicolas e amigos da Alternativa. Seguindo aqui o bate-papo europeu, e na Alemanha as equipes já voltaram a trabalhar com bola. O Schalke 04, por exemplo, foi um dos primeiros a voltar a trabalhar, fazendo treinamentos no gramado, já trabalhando com bola, colocando jogadores para correr e fazer atividades. O Bayern de Munique também essa semana colocou os jogadores para poderem fazer as suas atividades, trabalharem com bola. A pergunta que fica é correto
e até que ponto é correto que os jogadores já tenham esse contato em período de pandemia. Já estamos dentro do período da pandemia ainda, não está liberado, o Covid-19 ainda não passou e os jogadores continuam, iniciam na verdade esse treinamento. É correto? Até que ponto é correto? E se não é correto? Será que essa atitude pode ser equivocada? É isso que eu pergunto agora para os nossos comentaristas aqui no Bate-Papo Europeu. Bem, muitos clubes alemães voltaram a treinar nos últimos dias, porém estabelecendo como principal regra treinamentos em grupos, geralmente 4 a 5 jogadores, bem separados, evitando contatos. Nesse caso, assim, particularmente, eu não vejo nenhum problema, desde que, claro, tenha-se aquele cuidado, por exemplo, verificar se os jogadores estão com condições normais para treinar, se eles não estão infectados em relação ao coronavírus, que a Alemanha, ela está vivendo uma situação com uma gravidade bem abaixo do que vive a Itália e a Espanha, não tem tantos casos como esses dois países, não está tendo assim tanta morte comparado com os dois países. A Alemanha está conseguindo lidar bem com a situação, não está com uma vida normalizada, mas não está tendo assim uma gravidade grande assim comparada com a Itália e com a Espanha. Retomar o futebol nesse momento também, no caso ter jogo, aí já fica um pouco mais difícil, que é aquilo que eu até falei anteriormente em relação à Bélgica, que você precisa ter uma segurança para os jogadores, para os árbitros, para todo mundo que está envolvido num jogo de futebol. Você ter um contato ali pode ser meio arriscado. Tem esse detalhe também, E o campeonato alemão, a gente sabe que, quem acompanha no caso, o futebol europeu, sabe que é um campeonato que tem uma média de público grande, Praticamente todos os jogos estão cheios, Então, você voltar ao futebol agora pode ser um pouco complicado, você tem que garantir a segurança. Mas nesse aspecto de você treinar em grupos assim, eu particularmente, tomando os devidos cuidados, eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Bom, há uma particularidade nesse retorno aos treinos das equipes alemãs. Eles voltaram a treinar, mas em grupos separados, 4, 5, 8 jogadores no máximo, e os jogadores tendo total ausência de contato físico uns com os outros. Além de treinarem em grupos pequenos, grupos reduzidos, eles não têm contato um com o outro, eles estão realmente treinando fisicamente, fazendo treinos de fundamentos. Não há o coletivo, não há o popular rachão, no qual a gente fala aqui no Brasil, isso não está havendo lá no Bayern. Então eu acho válido para que as equipes se mantenham em atividade. Acho que eles já pensam, a UEFA já pensa em começar os campeonatos, retomar os campeonatos, mesmo que sem torcida. Eu acho bastante perigoso, e principalmente na Alemanha eu acho muito injusto, porque o campeonato alemão tem uma média de público muito alta, e lá a venda de ingressos é por carnê. As equipes geralmente disponibilizam a temporada inteira para os torcedores comprarem os ingressos, paguem como se fosse uma mensalidade, como se fosse, por exemplo, a fatura de uma internet, onde você tem um contrato com a empresa que fornece a internet para sua casa, a rede Wi-Fi, e aí você vai pagando as 12 mensalidades, a não ser que você quebre o contrato. Então, por exemplo, um clube como o Bayern de Munique, que antes da temporada acabar já tinha vendido todos os seus carnês, já tem votação máxima para todos os jogos da equipe na Bundesliga na temporada, acabaria no prejuízo e os torcedores acabariam prejudicados. Então, o ideal é que realmente você tenha jogos oficiais quando se puder ter torcida. Agora, treinos da forma que as equipes alemãs estão fazendo, eu não vejo nenhum problema. Rápido intervalo aqui no Bate-Papo Europeu, daqui a pouco nós voltamos. Lembrando a você que você pode participar conosco, DDD 21 965326948, mandando sua mensagem, mandando sua opinião, dizendo o que você acha sobre os temas que estão sendo debatidos aqui, qual a sua opinião sobre eles. Manda pra gente que a gente quer ler a sua opinião. Lembrando também que você pode participar também nas nossas redes sociais: Twitter Alternativa Esportes, Instagram Alternativa Esportes, Facebook Alternativa Esportes e, claro, nosso YouTube Alternativa Esportes. Só acessar
acessar. Também pode acessar nosso site alternativesportes.com.br, sempre uma notícia nova, um texto novo, uma análise nova para você ficar com muito entretenimento durante esse período aí da quarentena. Fique conosco, daqui a pouco estamos de volta. Passaporte Sul-Americano, toda terça na Alternativa Esportes, uma nova dimensão em web rádio. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Livraria e editora Exatamente. Quer se preparar para concursos públicos por um preço justo? Editora Exatamente. Livros de preparação para vestibulares e provas militares. Segue lá, Exatamente no Insta. Bendita Resenha, sob a apresentação de Douglas Rodrigues. O programa acontece numa parceria entre Alternativa Esportes e Bendito Seja o Futebol, projeto que atua na inserção feminina na crônica esportiva. Esse entrosamento promete muitas vitórias nessa longa batalha que as mulheres têm dentro e fora das quatro linhas. Hora do Cartoleiro, toda sexta na Alternativa Esportes. Aqui você não pontua, você grita. Matemática para concursos. Estude de graça. Inscreva-se no canal Intermate Mário Lima no YouTube. A Julianelli Consultoria e Assessoria Educacional tem uma equipe especializada para ajudar você nesses novos tempos da educação no Brasil. Oferecemos formação continuada para professores de todas as áreas, publicação de materiais didáticos, produção de vídeos educacionais e institucionais. Entre em contato com a gente. Telefone DDD 21 999734413 ou por e-mail jrjeducacional@gmail.com. Julianelli Consultoria e Assessoria Educacional. Alternativa Esportes, uma nova dimensão em web rádio. Ele é emoção, é alegria, é a magia no rádio. Luiz Borges. De volta aqui na Alternativa Esportes, e o Alexandre Pato, rapaz, revelou a um jornal italiano que o sonho dele primeiramente é ganhar Libertadores e depois ir pro Milan. Será que o Alexandre Pato hoje tem espaço no Milan? E aí, Almenor, tem espaço? Alexandre Pato no Milan de novo? Eu acho muito difícil, sinceramente. Por quê? O Alexandre Pato ele tem 30 anos. Sim, o Pato já tem 30 anos de idade, como o tempo passa rápido, né? Impressionante. Pouco tempo atrás a gente estava vendo o cara dar chapéus lombretas no Internacional e ele teve uma boa passagem pelo Milan. Só que, como falei, o Pato tem 30 anos de idade. Eu acho muito difícil um clube europeu investir num atleta de 30 anos de idade. Ele que já jogou no Milan, teve uma boa passagem, e aí do Milan voltou pro Brasil, jogou no Corinthians, aí jogou pelo São Paulo entre 2014 e 2015, e aí voltou para a Europa para atuar no Chelsea. Porém, ele teve apenas 2 jogos oficiais, não teve assim muitas oportunidades. Aí foi pro Villarreal, 24 jogos oficiais, 6 gols marcados apenas. E aí em 2017 ele foi pro Tianjin Tianhai da China, ficou lá entre 2017 e 2018, e no ano passado ele voltou pro Brasil, segunda passagem pelo São Paulo. Ano passado não veio tão bem, né? E nesse ano o Pato vinha apresentando um bom futebol. Inclusive até as pessoas brincaram que o Pato só foi ficar careca que ele voltou a jogar o bom futebol, né? Brincadeiras à parte, acho muito
né, o Pato voltar para a Europa. É muito difícil um clube europeu investir num jogador de 30 anos de idade. No caso, um jogador aqui na América do Sul com 30 anos de idade, eu acho muito complicado. Ele teria espaço, por exemplo, nos Estados Unidos, teria espaço no mundo árabe, talvez na China de novo, enfim, no Japão. Mas para a Europa, eu acho muito difícil. Sinceramente, é muito complicado. Ainda mais agora, né? Porque os clubes europeus, todos eles terão prejuízo. Um mais, outros menos, porém todos eles terão prejuízo. Não poderão assim fazer grandes investimentos. Inclusive até a UEFA está estudando a possibilidade de não adotar o fair play financeiro para a próxima temporada por conta dessa questão do coronavírus, já que os campeonatos parados, os clubes estão deixando de arrecadar, terão um pouco de prejuízo, como falei. Então, assim, acho que o sonho do Pato de voltar para o Milan, acho que fica muito complicado. Acho que, na minha visão, acho que ficará só pro sonho mesmo. Bom, tem duas formas de se analisar esse sonho aí do Alexandre Pato. Ele teria espaço pelo que ele produziu no Milan? Com certeza, porque ele jogou bastante no Milan, jogou bem no Milan. Mas será que o Milan estaria interessado no Alexandre Pato? Pelo que ele vem produzindo no São Paulo, eu acho que não. E há interesse do São Paulo em vender o jogador para o Milan, mesmo sabendo que ele custaria pouco, que ele renderia pouco dinheiro. Eu acho que o São Paulo ganharia mais dinheiro vendendo para um mercado mais alternativo, para os Estados Unidos, o mercado árabe, no Oriente Médio. Acho que essas equipes pagariam mais pelo Alexandre Pato, do que uma equipe de ponta na Europa, por mais que o Milan hoje esteja num momento de declínio técnico, de crise financeira. Mas não vejo uma boa nem para o São Paulo, no caso, que é o atual clube do Alexandre Pato, nem para o Milan. Para o Pato, eu acho que seria bom voltar para casa, entre aspas, né? Para o clube onde ele viveu o auge da carreira, que foi o Milan. Acho que para ele seria bom, mas para o atual clube dele e para o possível futuro clube dele, acho que não seria um bom negócio para nenhum dos dois. Esses são os comentários brilhantes de Almeno Campos, Nicolas Franco e você aqui na Alternativa Esportes, ouvindo o Bate-Papo Europeu na apresentação de Luiz Borges. Você pode participar, DDD 21 965326948, acessar também nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Venha conosco aqui na Alternativa Esportes. Esse período de quarentena você pode estar sempre com a gente, sempre participando e também aproveitando os nossos jogos retrô. A Alternativa está transmitindo para você vários jogos históricos feitos no passado, e aí retransmitindo para você poder ouvir, se emocionar novamente, acompanhar com a gente de perto como que foram esses grandes jogos. Só acessar também nosso Instagram, que tem lá todas as tabelas, os calendários dos jogos que nós estamos transmitindo. E vamos agora para um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na Alternativa Esportes. Passaporte Sul-Americano, toda terça na Alternativa Esportes, uma nova dimensão em web rádio. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Livraria e editora Exatamente. Quer se preparar para concursos públicos por um preço justo? Editora Exatamente. Livros de preparação para vestibulares e provas militares. Segue lá, Exatamente no Insta. Bendita Resenha, sob a apresentação de Douglas Rodrigues. O programa acontece numa parceria entre a Alternativa Esportes e Bendito Seja o Futebol, projeto que atua na inserção feminina na crônica esportiva. Esse entrosamento promete muitas vitórias nessa longa batalha que as mulheres têm dentro e fora das quatro linhas. Hora do Cartoleiro, toda sexta na Alternativa Esportes.
Aqui você não pontua, você grita. Matemática para concursos. Estude de graça. Inscreva-se no canal Intermate Mário Lima no YouTube. A Julianelli Consultoria e Assessoria Educacional tem uma equipe especializada para ajudar você nesses novos tempos da educação no Brasil. Oferecemos formação continuada para professores de todas as áreas, publicação de materiais didáticos, produção de vídeos educacionais e institucionais. Entre em contato com a gente. Telefone DDD 21 999734413 ou por e-mail jrjeducacional@gmail.com. Julianelli Consultoria e Assessoria Educacional. Alternativa Esportes, uma nova dimensão em web rádio. Ele é emoção, é alegria, é a magia no rádio. Luiz Borges. Estamos de volta e voltamos para a Alemanha, porque tem clube assegurando o treinador. O Bayern de Munique assinou com Hans Flick até 2023. O treinador mais recente a conseguir um sucesso europeu, digamos assim, no Bayern de Munique. Por que europeu? Porque o Bayern de Munique é uma equipe muito nacional, uma equipe na Alemanha, uma equipe que conseguia bons resultados na Alemanha, mas quando jogava na Champions League não conseguia bons resultados. Nessa temporada, antes da quarentena, antes do Covid-19, era uma equipe invencível na Champions League. Era uma equipe que venceu todos os jogos, 100% de aproveitamento, inclusive uma goleada histórica na Inglaterra, goleou o Tottenham, conseguiu passar fácil pelo Chelsea, teria o jogo da volta na semana onde os jogos foram paralisados, mas certamente Bayern de Munique venceria o Chelsea novamente. Então a pergunta que fica, Hans Flick é o treinador da moda? Hans Flick é o treinador que pode... Hans Flick é o treinador que pode ter o mesmo desempenho que teve Jupp Heynckes no comando do Bayern de Munique? Jupp Heynckes foi o último treinador a conseguir uma tríplice coroa com o Bayern de Munique. Inclusive, o Bayern de Munique renovou o contrato com o atacante alemão Thomas Müller até 2023. O anúncio da renovação foi feito pelo próprio Bayern de Munique na última terça-feira. Thomas Müller que só jogou em um único clube na carreira, justamente no Bayern de Munique. Ele está lá desde as categorias de base, desde quando ele era bem mais jovem. O Thomas Müller já conquistou ao todo 21 títulos pelo clube alemão, incluindo uma Liga dos Campeões da Europa em 2013 e também o Mundial de Clubes em 2013. Thomas Müller é um cara super identificado com o Bayern de Munique, inclusive é ídolo do torcedor do Bayern, e acredito que eu não consigo enxergá-lo jogando com uma outra camisa no futebol europeu, e acredito também em uma outra camisa do futebol mundial. Ele já tem 30 anos de idade, né? Pois é, ele já tem 30 anos de idade, como é que o tempo passa rápido, né? E também eu não vejo o Thomas Müller jogando por um outro clube justamente por conta dessa identificação que ele tem com o Bayern de Munique. E falar em renovação, olha, para mim foi uma decisão bem acertada da diretoria do Bayern de Munique pela permanência do Hans Flick, que veio a princípio para ser o treinador interino até o final desta atual temporada. Ele que substituiu o Nietzsche, que acabou sendo demitido no decorrer da temporada. Mas o Flick vem fazendo um belo trabalho até aqui. Fez a equipe voltar a jogar um ótimo futebol. Não à toa que fez o Bayern terminar a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa com 100% de aproveitamento. Também fez a equipe conseguiu uma bela vantagem no confronto contra o Chelsea pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Aconteceu apenas um único jogo antes da paralisação por causa do coronavírus. O Bayern venceu por 3-0 na Inglaterra e também conseguiu colocar a equipe bávara na liderança do campeonato alemão e jogando um bom futebol principalmente. Então, justíssima permanência do Hans Flick
até 2023, né, essa extensão de contrato. Agora, o Flick tem que continuar demonstrando um ótimo trabalho, né, porque o Bayern de Munique é aquilo, né, se você não começar a apresentar um bom futebol, logo a batata começa a assar e você pode ser mandado embora, né. E então, para mim foi justíssima essa permanência do Hans Flick. Em time que ganha não se mexe, né? Já diria o pensador contemporâneo. Então, para mim, bem acertada essa decisão do Bayern de permanecer com o Flick até, se conseguir cumprir o contrato, né? Até 2023. O Bayern tem uma filosofia muito clara, que é dar tempo para os técnicos trabalharem. O técnico que assina com o Bayern sabe que vai ter um trabalho a longo prazo. O Bayern não interrompe trabalhos com menos de um ano, por exemplo, com menos de uma temporada. Até o Carlo Ancelotti e o Niko Kovac foram os últimos que tiveram o trabalho interrompido com menos de 2 temporadas. Eles tiveram problemas internos. O Ancelotti, por exemplo, teve um desconforto muito grande com os jogadores. Depois da demissão dele, o Robin deu uma entrevista dizendo que o filho dele na escolinha tem um técnico melhor do que o Ancelotti. É uma declaração que pesa, que impacta, vindo de um jogador do tamanho do Robin para um técnico do tamanho do Ancelotti. Mas talvez o Ancelotti já esteja aí começando a dar os passos finais, né, da sua carreira. Então é um trabalho bastante particular, uma avaliação de trabalho bastante particular em relação ao Ancelotti. Em relação ao Kovac, é um técnico que está em início de carreira, né? Teve uma ascensão boa no Frankfurt, teve um bom período no Bayern, mas realmente os resultados não estavam condizendo com o tamanho e as ambições do clube, que chegou a estar fora até do G4, né, em grande parte, numa pequena parte, né, mas uma parte substancial da temporada da Bundesliga esse ano. Quanto ao Flick, chegou, teve os resultados, é um técnico formado em casa. O Bayern há muito tempo não vinha formando seus próprios treinadores, e como ele teve aí o seu período de aclimatação, o time reagiu bem, os resultados estão vindo, e provavelmente esse é o melhor time do Bayern a nível europeu nos últimos 2-3 anos. Ele conquistou a vaga dele como técnico efetivado na equipe de Munique. Se futuramente não der certo, eu tenho certeza que na próxima temporada ele não vai ter o trabalho dele interrompido. Ele vai ter tempo para trabalhar, e aí o que vai ser daí para frente vai depender do mérito ou do demérito do trabalho dele à frente da equipe bávara. Pois é, essas foram as opiniões de Almeno Campos e também de Nicolas Franco. Vamos partir agora para o nosso último tema aqui no Bate-Papo Europeu, que é sobre o mercado de transferências. Porque o Neymar tá na mira do Barcelona, Neymar nunca saiu da mira do Barcelona. E o Coutinho parece que tá sem espaço no Bayern de Munique, por isso o Chelsea tá tentando aí a contratação do jogador. A pergunta que fica nesse período de transferências que vai se abrir aí, jogadores que estão parados, Covid-19 paralisou muitos campeonatos, o mercado da bola vai ser agitado ou vai ser parado? A pergunta aí fica para os nossos comentaristas e com a participação especial de Thiago Julianelli. Luiz, eu acredito que os clubes eles não farão loucuras nesta próxima janela de transferências. Ou seja, os clubes não irão gastar tanto assim, tá? Porque os clubes eles terão prejuízo, como até falei anteriormente, uns mais, outros menos, porém todos os clubes vão ter vão sofrer algum prejuízo por conta dessa paralisação por causa do coronavírus, né? Os clubes estão deixando de arrecadar, enfim. Então eu não acredito que os clubes vão gastar muito dinheiro nessa próxima janela de transferências. Essas notícias de agora, tal, que fulano pode ir para clube tal, por exemplo, isso nesse momento é pura especulação. Acho que os clubes não estão pensando muito em transferências nesse momento, até porque a gente não tem a real noção de quando que o futebol vai voltar a todo vapor na Europa. A gente não tem a real noção, a real situação de quando que tudo vai voltar ao normal. Entendeu? Então, também por conta disso, e claro, levando em conta também a questão financeira, que os clubes, como falei, podem ter um certo prejuízo, eu não acredito que
as equipes na Europa irão fazer grandes movimentações, fazer grandes contratações por conta da Covid-19, Luiz. Fala pessoal, ligado aí no Bate-Papo Europeu, com a apresentação do Luiz Borges, participação do Almeno, também do Nicolas. Aqui é Thiago Giulianelli falando um pouquinho da situação do mercado da bola aí na Europa. O caso do Neymar, que está sempre no radar do Barcelona. O Coutinho, que parece que não encaixa em nenhum time, né? Impressionante. Ele joga em diversos times, não consegue encaixar. E vamos falar um pouquinho dessa situação, né? Eu acho que com a pandemia, muitos jogadores vão ficar com o seu valor mais abaixo do que o normal. Realmente por conta da economia, né? Muitos clubes vão ser atingidos. Eu acho que o valor dos jogadores vão cair muito, né? Eu acho que isso já até está sendo muito colocado em notícias do mercado da bola, porque como o jogador não está jogando, ele não tem como se valorizar. Então ele acaba desvalorizando. Então a gente pode perceber muitos clubes que vão ter dificuldade de fazer contratações. Falando mais especificamente, aqui do Brasil vai ficar muito complicada a situação de muitos clubes que já eram complicadas. E falando da Europa, eu acho que clubes que têm condições financeiras maiores vão continuar contratando. Então vamos aguardar. Eu acho que vai ser um mercado menos aquecido, na minha opinião, mas não vão deixar de haver essas contratações. Só que o que eu falei, os jogadores estarão mais baratos e não se surpreendam se os jogadores considerados muito caros estejam com valor abaixo do que aquilo que a gente já esperava. E sobre o Neymar, está sempre sendo especulado no Barcelona. Eu acho que seria o melhor para a carreira dele voltar para o Barcelona, que foi o melhor momento da carreira dele, foi quando ele estava junto com o Messi e o Suárez no ataque. No PSG ele foi para ser o protagonista, não conseguiu até agora. Agora, quando ele estava tentando ser o protagonista, conseguiu ajudar o time a passar as quartas de final. Por conta da pandemia, o PSG não está podendo jogar as quartas de final. Seria aí essa cartada do Neymar, quem sabe ganhar uma Champions pelo PSG, mas com a parada dos campeonatos não pode ter essa sequência. E eu acho que o Neymar, o melhor para a carreira dele seria ele voltar para o Barcelona, que é onde ele se sentiu melhor, onde ele encaixou melhor, e ele foi um excelente, digamos assim, entre aspas, coadjuvante naquele time do Barcelona, que inclusive foi campeão da Champions League. E sobre o Coutinho, como eu falei, o Coutinho é um excelente jogador. No Liverpool ele fez história, foi um jogador que fez muitos gols, ajudou muito a equipe do Liverpool, mas foi só o Coutinho sair que aí o Liverpool começou a ganhar praticamente tudo, né? Não estou dizendo que a culpa era dele, porque ele jogava muita bola, só que ele não conseguia levar o seu time a vencer os campeonatos. Aí ele foi para o Barcelona, também não se encaixou, e no Bayern de Munique também não encaixou. Então é um jogador que não consegue ter uma sequência muito boa nos clubes que ele tem jogado. Então é momento dele pensar bem qual vai ser a melhor opção da carreira para ele dar essa atacada certa e voltar a ser extremamente importante, como ele foi no Liverpool, em outra equipe. Então essa é a minha participação. Eu deixo um forte abraço a todo mundo que está ligado no Bate-Papo Europeu. Até a próxima, eu fui. É isso aí, galera. Eu me despeço aqui do Bate-Papo Europeu, me despeço de você, ouvinte da Rádio Alternativa Esportes. Almenor, manda o último recado pra rapaziada aí. Luiz, foi um prazer estar ao seu lado em mais uma edição do Bate-Papo Europeu, junto também com o Nicolas. Muito bom também, muito boa também a participação do Nicolas aqui em mais uma edição do Bate-Papo Europeu, né? Que depois de, quase um mês, né? A gente voltou aqui a fazer o programa, claro que de uma forma diferente, cada um da sua casa, mas não deixando de trazer as informações do futebol europeu e, claro, dando as nossas opiniões a respeito dos temas. Tá certo? Então um grande abraço a você, ao Nicolas e também a todo mundo que esteve com a gente em mais uma edição do programa Bate-Papo Europeu com as principais informações do futebol da Europa, e voltaremos na semana que vem com muito mais, hein? Grande abraço e até a próxima. Se puder, fique em casa, lave as mãos, se cuidem, hein, galera? Até a próxima. Valeu, Almeno. Nicolás, manda um abraço pro pessoal aí. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Luiz, Almeno. Muito obrigado a galera que
curtiu aí o nosso programa. Espero estar aqui mais vezes e tamo junto sempre, rapaziada. É isso aí, galera. Fim de bate-papo europeu. Estamos juntos e até a próxima. Aqui na Alternativa Esportes. Passaporte Sul-Americano. Toda terça, na Alternativa Esportes. Uma nova dimensão em web rádio. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Livraria e editora Exatamente. Quer se preparar para concursos públicos por um preço justo? Editora Exatamente. Livros de preparação para vestibulares e provas militares. Segue lá, Exatamente no Insta. Bendita Resenha. Sob a apresentação de Douglas Rodrigues. O programa acontece numa parceria entre a Alternativa Esportes e Bendito Seja o Futebol, projeto que atua na inserção feminina na crônica esportiva. Esse entrosamento promete muitas vitórias nessa longa batalha que as mulheres têm dentro e fora das quatro linhas. Hora do Cartoleiro, toda sexta, na Alternativa Esportes. Aqui você não pontua, você mita. Matemática para concursos. Estude de graça. Inscreva-se no canal Intermate Mário Lima no YouTube. A Julianelli Consultoria e Assessoria Educacional tem uma equipe especializada para ajudar você nesses novos tempos da educação no Brasil. Oferecemos formação continuada para professores de todas as áreas, publicação de materiais didáticos, produção de vídeos educacionais e institucionais. Entre em contato com a gente. Telefone DDD 21 999734413 ou por e-mail jrjeducacional@gmail.com. Julianelli Consultoria e Assessoria Educacional. Alternativa Esportes, uma nova dimensão em web rádio.